Vida eterna não é só viver sem fim. Porque eu vou voltar para o assunto meu das bem-aventuranças, mas é que tem uma palavra nisso aqui agora, e quero pegar aí a carona de Sérgio e de Neto. Vida eterna não é só viver sem fim, porque vamos dizer que o ser humano descobrisse agora o segredo da imortalidade. Então agora ninguém morre mais, ninguém adoece mais, todo mundo vai viver para sempre. E o planeta também, vamos dar um jeito no planeta, não tem mais queimada, ninguém desmata mais nada, não mata bicho, então vamos cuidar desse nosso planetinha aqui com cuidado, então o planeta também agora vai ser para sempre. E alguém descobre também que dá um jeito no Sol, porque o Sol, segundo se diz, daqui a não sei quantos trilhões de anos vai acabar, vai explodir, então a gente também explode. Não, vamos dar um jeito de desligar o botão de explodir o Sol. Então pronto, agora não tem mais fim. Todo mundo vai viver para sempre. Isso é vida eterna? Não. É eterna no sentido estrito da palavra, é eterno que não tem fim, mas de acordo com a palavra de Deus, não, porque vida eterna não é viver sem fim. Vida eterna é um tipo de vida. Sérgio Paulo estava falando isso aqui. É um tipo de vida, é a vida de Deus. E Jesus disse que quem crê nele tem a vida eterna. E aí Neto veio e reforçou esse negócio. A gente já vive, você usou uma palavra, Neto, que eu me esqueci agora, resquícios, não é fragmentos. Brinca com o Neto. Gostei demais. Fui muito abençoado de te ouvir. Fragmentos da vida eterna. Isto é, e aí Neto falou do perdão. Perdão faz parte da vida eterna. Vida eterna é um tipo de vida, é a vida de Deus. Tem a vida animal, cachorro, gato, cobra, muriçoca, é vida animal. Tem a vida vegetal, mangueira, abacateiro, as árvores, e coentro, cebolinha, vida vegetal. Vida natural, e nós seres humanos, por causa do pecado, viramos vida animal, a gente virou animal. E pior do que os animais, porque os animais não têm pecado, e a gente tem. Aí vem Jesus para trazer vida eterna. Não é nem vida vegetal, nem vida animal. Também não é vida humana, natural. É vida eterna, é a vida de Deus. Quando Deus formou Adão do pó da terra, todo mundo aqui se lembra disso, né? Porque já leu, não porque estava lá, mas porque já leu. Deus soprou na narina de Adão, no nariz de Adão, o sopro dele, e Adão se tornou alma vivente. Deus soprou vida eterna em Adão. Aí Adão abriu o olho e tinha vida de Deus nele. Quando ele e Eva pecaram, ao desobedecer a Deus e comer a árvore do conhecimento do bem e do mal, eles perderam a vida eterna. E ficou somente a vida natural, vida animal. Mas Jesus veio para trazer a vida eterna. E Sérgio tocou nesse assunto, vida em abundância. Vida eterna é o tipo de vida de Deus. A gente pode entender vida eterna como uma vida que não é daqui. O tipo de vida daqui, do mundo, é um. A vida eterna não é daqui. E aí eu quero ir com vocês. Toda vez que chove assim eu pergunto, está todo mundo ouvindo? Tá, né? A minha sensação é que não está, mas vamos lá. Romanos 12, 1 e 2. Vamos fazer aquela revisão. Romanos 12, 1 e 2. Só para a gente retomar as bem-aventuranças. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus,
que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu parti desse versículo 2, já tem aí 1 mês e meio, 2 meses que eu falei do versículo 1, depois falei do versículo 2, que é o transformar-se pela renovação da nossa mente. A gente, pessoas que se convertem, são arrancadas do pecado, mas não muda o jeito de pensar. Continua com a forma do mundo. Quando fala aqui, não vos conformeis com este mundo, já expliquei para vocês que não é no sentido de não me conformo com isso, não. É no sentido de não tomar forma. Então tem gente que se converte, vem para Jesus, de verdade, não é só veio para a igreja não, se converte mesmo, mas continua com a forma do mundo, com a forma de antes. Aí ele vem e diz, transforme o seu jeito de pensar. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. E aí eu disse para vocês que a palavra de Deus é que vai mudar o nosso jeito de pensar. Eu pensava de um jeito, eu agora vou pensar como a Bíblia fala. E o Sermão do Monte em Mateus 5, vamos lá? Mateus 5, por favor. A gente vê um jeito de pensar completamente diferente do jeito de pensar do mundo. É o jeito de pensar da vida eterna. Aí é por isso que eu queria juntar uma coisa com a outra. Esse é o jeito de pensar da vida eterna, não dessa vida, mas é a vida eterna que entrou nessa vida em nós. Não é a vida eterna quando Jesus voltar, é a vida eterna agora. Vida eterna é a vida de Deus e é um jeito de viver. Mateus 5, versículo 1, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se dos seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. O que é bem-aventurado? Quem é uma pessoa bem-aventurada? Eu estava falando na semana retrasada isso, que é o feliz, mas eu usei outra palavra, porque esse negócio de felicidade é um negócio que está meio contaminado com o conceito do mundo. O que é felicidade para um não é para outro. Além disso, as pessoas no mundo, todo mundo acha que ser feliz é não ter problema nenhum. A pessoa só é feliz se não tiver problema nenhum. Hoje nós vivemos a era dos remédios para ansiedade, para depressão, porque todo mundo não quer ter, a pessoa não pode ficar triste. Se morre alguém, eu não posso ficar triste. Depois alguém morre, alguém morre e eu não posso ficar triste. Eu tenho que tomar logo um remédio para eu ficar bem. E se eu não ficar bem, tem que procurar logo um psicólogo para eu ficar bem. Não, tem que ficar triste.
O estranho é que se morre uma pessoa querida minha, se eu ficar feliz, oba, que legal, foi embora. Minha mulher foi embora, morreu, ó. Estava doido para ficar livre dela. Ó, maluquice. Bem, talvez tenha gente que... Mas isso é outro caso, né? Isso é... fulano morreu, muito querido meu. Eu estou bem. Eu estou forte. Às vezes não, às vezes eu estou muito mal. Mas não, tem que ficar feliz. O mundo tem a propaganda do mundo é terrível. A propaganda quer convencer a gente da gente comprar coisa que a gente não precisa. E além disso, quer convencer a gente que a gente tem que estar feliz o tempo todo. A gente não vê nenhuma propaganda em internet ou televisão com uma pessoa triste, não, está feliz. Compre! Olha o sorrisão. Político, então, os políticos de antigamente que ficavam, de pouco tempo atrás aí, não é muito antigamente não, aqueles indignados, vamos derrubar o sistema, vamos derrubar os corruptos. Aí ninguém votava nele porque ele estava com a cara zangada. Viu? Todo político agora, mesmo o político assim, que está denunciando alguma coisa, ele tem que sorrir, vamos derrubar os corruptos, vamos derrubar o sistema. Vote em mim. Porque é um mundo de aparência. Então esse negócio de felicidade, é complicado a gente entrar nesse assunto. Mas não pode ser. Mas a melhor palavra que eu já encontrei para entender o que é o bem-aventurado é a palavra abençoado. Aqui a gente tem o Senhor Jesus ensinando para a gente quem é a pessoa abençoada. Mas aí também precisa de uma observação, porque na mentalidade normal, quem é o abençoado? O abençoado é quem está com dinheiro sobrando. Aí complica de novo, né? Deixa eu contar uma bênção, irmão. Essa semana eu tive um aumento. Maravilha, não está errado não. É para contar mesmo. Mas é isso. O abençoado é quem está sempre com saúde. Mas será que é? O abençoado é quem está sempre sorrindo. Será que é? Aí a Bíblia fala, mude o teu jeito de pensar. E aí Jesus já começa aqui dizendo, o abençoado é o pobre de espírito. E lá no outro evangelho não tem nem pobre de espírito, só tem pobre. Aí complica, né? Bem-aventurado o pobre. Me perdoe, mas fugiu agora se é em Marcos ou em Lucas. Mas vamos ficar com aqui que fica... Mateus ajuda a gente a entender aquele outro lá. E sobre esse assunto eu falei tem 15 dias. Não vou voltar a ele. Só quero relembrar que pobre de espírito não é como virou normal se falar que é uma pessoa mesquinha, egoísta. Isso é um pobre de espírito. Não é isso não. Pobre de espírito é a pessoa que sabe que nele mesmo ele não tem nada. E ele precisa de Jesus. E precisa dos outros. E aí eu li aquela história do fariseu e do publicano. Eu li daquele que, o fariseu que entra na sinagoga e fala, obrigado, ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como este aí. Ainda aponta lá para trás, o cara que estava lá atrás, que era o publicano, o pecador. Não sou como esse. Obrigado porque eu jejuo, eu vou para os cultos e eu dou o dízimo. O que é que ele era? Rico de espírito. Inclusive diz lá que ele orava de si para si mesmo. Olha que cara. No final da oração ele até dizia, poxa, que oração bonita que eu fiz. Igual uns crentes que tem o louvor e diz assim, o louvor hoje foi uma benção. O louvor foi tão bonito, então o louvor foi de si para si mesmo. Ah, meu Pai, ajuda a gente, Jesus. Quem pode dizer amém para a minha oração aqui agora? Vou orar de novo, ajuda a gente, Jesus. Amém. De verdade, mudar aqui, ó. E Jesus diz, o abençoado, assim, aí o publicano estava lá atrás, ele nem tinha coragem de levantar a cabeça e dizia, Senhor,
tenha misericórdia de mim que sou pecador. Aí Jesus pergunta: quem voltou para casa perdoado, justificado? Quem? E ele mesmo responde: o pecador. Portanto, na hora que eu me acho melhor do que qualquer um, eu estou deixando de ser abençoado. Porque eu fiz, eu faço. Não, nós estamos salvos por causa da graça de Deus. Graça. Segundo lugar, aqui ele diz no versículo 4: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Os pobres de espíritos que sabem que precisam de Cristo e precisam dos irmãos, deles é o reino dos céus, a salvação é desses. E os que choram, por que é que eles são abençoados? Porque serão consolados. Agora, é ao contrário da mente de qualquer pessoa chamada normal. Por quê? Abençoado é quem? É quem está sempre feliz. Abençoado é quem está sempre sorrindo. É por isso que a gente tem que tomar cuidado para não viver de aparência. Porque até mesmo como igreja, eu acho que eu tenho que vir aqui na frente e sempre mostrar uma cara de sorriso vitorioso, maravilhoso. Não! Ninguém precisa ser assim. Ninguém precisa ser assim. A gente não pode viver teatro. E Jesus diz: abençoado, bem-aventurado. Abençoado é o que chora. Agora, claro, não está falando aqui, então agora eu vou ficar chorando. Não é isso. Quando eu era menino, eu era chamado de manteiga derretida. Em casa, meu apelido era manteiga derretida, porque eu chorava muito. Então eu era abençoado por causa disso? Não tem nada a ver. O que Jesus está falando aqui é aquele que chora o choro de Deus. Agora, se um irmão está chorando, o outro chega e diz: chorando, e é para estar chorando mesmo. Está chorando porque pecou, está chorando porque viu outro pecar, está chorando porque quer a salvação de alguém, está chorando porque viu o sofrimento de outra pessoa, e está chorando. Aí chega o irmão: não chore não, irmão, porque crente não chora. Mas Deus do céu, que maluquice. E Jesus diz: abençoado é o que chora. A gente encontra na Bíblia 2 vezes Jesus chorando. A primeira vez, quem se lembra? Lázaro, quando Lázaro morreu. Jesus tinha na cidade de Betânia uma família, 3 irmãos, 2 mulheres e um homem, Marta, Maria e Lázaro, muito amigos. Betânia era um lugar onde Jesus, aquela casa em Betânia era um lugar onde Jesus descansava, era o lugar dos amigos de Jesus. Esse é um assunto muito interessante. Jesus tinha uma casa de amigos, que ele gostava de ir para lá, e ele ficava à vontade. Ele entrava e deitava no sofá. Não tinha sofá naquela época, mas para atualizar aqui. Entende? Ele entrava e ia direto na geladeira. Mas esse é outro assunto. Mas talvez a gente esteja precisando ouvir isso aqui também. Uma casa que não é a minha, é a casa de amigos. São amigos com quem eu descanso. É casa física, casa mesmo, telhadinho, janela e porta, mas é também pessoas. Mas vamos voltar aqui. E acontece que mandaram dizer para Jesus: olha, aquele que o Senhor ama está muito doente. Ora, Jesus, quando via alguém doente, se a pessoa pedisse, ele curava. Se não pedisse, ele ia lá, e ele mesmo, algumas vezes, ele mesmo disse, por exemplo, um estava morto, que era o filho da viúva lá da cidade de Naim.
estavam enterrando. Jesus para o enterro sem ninguém pedir. E ressuscita o cara. No caso de Lázaro, que ele tinha uma amizade muito próxima, ele diz, tá bom. E não vai. E não vai. E Lázaro morre. Aí, Jesus disse para os discípulos, vamos lá. Porque Lázaro dorme. Aí os discípulos, aqueles discípulos broco, disseram, se dorme está bem. Aí Jesus disse, morreu. Jesus morreu. Eita, morreu. Aí Jesus levou um tempo para ir. Quando chegou, Lázaro já tinha 4 dias de morto. Aí vem Marta. Jesus, antes de chegar em Betânia, Marta vem, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Olha para o que o Senhor fez com a gente, porque o Senhor não veio logo. Aí Jesus disse, você não sabe, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sei, mas meu irmão está morto. Aí foi lá chamar Maria. Chegou lá, Maria, o mestre te chama. Maria estava lá sentada. Maria saiu correndo. O pessoal pensou que ela tinha saído para ir para o túmulo. Vamos lembrar que o túmulo naquela época não era enterrando no chão e nem em gaveta como é hoje. Era em caverna, numa gruta, que botava uma pedra na frente. E aí, Maria, ao invés de ir lá ver onde estava o túmulo, foi ver Jesus. E aí chega com a mesma conversa de Maria, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, olha o que o Senhor fez, porque o Senhor não veio, e chorando. E aí Jesus não fala mais com ela nada que tinha falado com Marta sobre quem crê nele tem a vida eterna, não morrerá eternamente, será ressuscitado, essas coisas, ainda que morra viverá. Não fala, pergunta assim, onde o colocaram? E aí levaram Jesus lá para o túmulo, e está escrito lá, que quando Jesus chegou, todos choravam. Todos choravam. Jesus sabia que ele ia ressuscitar Lázaro? Bem, a Bíblia não diz, mas é lógico que ele sabia. Tanto é que na oração dele, quando ele ora ao Pai, ele diz assim, Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu estou falando isso aqui só para que eles creiam, quer dizer, aquele tipo de oração que às vezes alguns irmãos fazem. Você fica criticando o irmão, está orando para a gente ouvir. Não tem oração que é assim, recado? Não tem? Jesus fez oração de recado. Você, viu? Não critica a oração dos outros, não. Jesus fez oração de recado. Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Na verdade, não precisava nem falar com o Senhor sobre isso aqui. Mas para que eles creiam, é que eu estou falando com o Senhor. Então Jesus estava certo do que ele iria fazer. Certo que ele ia ressuscitar o amigo dele. O amigo dele ia sair lá de dentro. Mas quando ele vê todo mundo chorando, a Bíblia diz, um dos versículos menores da Bíblia, acho que é o menor, diz o quê? Jesus chorou. Por que é que Jesus chorou sabendo que ele ia ressuscitar Lázaro? Jesus chorou mesmo sabendo que ele ia ressuscitar Lázaro, porque ele não era insensível com a dor das pessoas. Ele sabia que Lázaro seria ressuscitado, mas os outros não sabiam. Você sabe quando uma pessoa vem falar com a gente um assunto que para a gente é bobagem, e a pessoa está sofrendo com aquilo? Não acontece? A pessoa vem e diz, vou inventar uma coisa aqui, a pessoa vem e diz, olha, fulano me deu língua, olhou para mim e fez, para mim isso é bobagem, para mim a pessoa pode dar língua, quando sai a língua, saiu língua de cobra, assim, dividida em duas, para mim é bobagem. Aí eu chego para a pessoa e digo assim, é de besteira, rapaz, você está se importando com isso? Você também é muito besta, muito sensível, melindroso. Porque eu estou falando do alto do meu equilíbrio.
e eu desprezo o sofrimento da pessoa, eu não choro com a pessoa que chora. É muito interessante, Jesus sabia que ia ressuscitar Lázaro, mas ele chora com quem chora. Abençoado é aquele que chora com quem chora. Abençoado é aquele que bota a cabeça do outro no ombro e chora junto. Às vezes não tem nem solução para a coisa. Às vezes não tem nem resposta. Você apenas diz. Você diz não, você não diz nada. Você apenas chora junto. E sabe quem é que vai conseguir chorar mais fácil com os outros? É quem sofre. O sofrimento faz a gente ficar quebrantado e compreender o sofrimento da outra pessoa. Lá na carta de Paulo aos Coríntios, segundo aos Coríntios, ele fala de Deus, que é o Deus das misericórdias e Pai de toda consolação, e que tem nos consolado, para que tem nos consolado nas nossas tribulações, nas nossas aflições, para que possamos consolar os outros nas suas aflições. É claro que eu posso consolar alguém sem ter passado pelo sofrimento que a pessoa passou, mas quando eu passo, é muito mais fácil sentir a dor da pessoa que está passando. Eu me lembro a primeira vez que eu ouvi sobre isso foi de Jorge Mitian, que a maioria de vocês se lembra dele, lá da Argentina, e ele pregando aqui. Ele falando sobre isso, e falando que o sofrimento que Deus permite que a gente passe, é Deus trabalhando na nossa vida para formar o caráter de Jesus em nós. Para me quebrantar, para que eu possa amar as pessoas. Então ele contou o que aconteceu lá na congregação da Argentina, é que alguns irmãos nasceram filhos com síndrome de Down. E eles nunca tinham tido aquilo. Oraram e não sabiam por que Deus. Ainda que é um porquê que não tem muita explicação, porque tudo pode acontecer com todo mundo, inclusive com o crente. Mas ele disse que um dia estava na praça. Não, ele disse que uma das mães, com uma criança com síndrome de Down, estava na praça com o seu filhinho no carrinho, andando na praça, e veio de lá uma mulher que ela não conhecia, uma desconhecida, era no meio da rua, não estava no local da igreja não, era no meio da rua, na praça. E veio uma mulher lá com uma criança com síndrome de Down. Ela olhou para a mulher e viu a criança, que também tinha síndrome. Elas se aproximaram uma da outra, se abraçaram, choraram, se desabraçaram, e cada uma seguiu o seu caminho. Não teve uma palavra. Teve o quê? Compaixão. Da dor, do desafio que as duas estavam passando. As dores, as aflições, as tribulações, as orações não respondidas, aparentemente não respondidas, porque Deus respondeu não. As vergonhas, as decepções. Se a gente se revoltar, a gente vai ficar pior. Mas se a gente entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, a gente vai ser transformado. E Deus vai usar a gente para abençoar outras pessoas. O Evangelho de Cristo não é para mim e para você. O Evangelho de Cristo é para as outras pessoas. O Evangelho de Cristo não é que não atinge a gente, é para a gente. Mas não é egoístico. Abençoados os que choram. Nenhum de nós é vítima da vida, não. Nenhum de nós é vítima de Deus, não. Temos um Pai que está cuidando de nós.
E já que eu estou lembrando dos homens que me abençoaram tanto e abençoaram esta congregação, me lembrei agora de Victor Rodrigues. Victor Rodrigues falando desse assunto também. Ele é da Argentina também, esteve aqui com a gente umas 2 ou 3 vezes. E aqui também nesse mesmo lugar, ele falava sobre isso. E ele disse, talvez você esteja passando uma situação muito difícil e achou que Deus se esqueceu de você, ou que Deus não cuida bem de você. Aí ele disse, é exatamente ao contrário. Uma mãe, um pai, que tem alguns filhos e entre eles tenha um filho com algum tipo de deficiência. Para qual filho o pai e a mãe dão mais atenção? Porque tem deficiência. E ele diz assim, Deus está cuidando de mim e cuidando de você nas nossas deficiências. E o Espírito Santo não é bruto. O Espírito Santo não é bruto. De chegar e dizer para você, toma rapaz, vai fazer logo isso aí que eu mandei fazer. Não. E aí Victor Rodrigues também usou outra figura. Ele disse, a pessoa que não sabe como cuidar de um deficiente visual, de um cego, ele quer levar para algum lugar, ele pega a pessoa, agarra logo no ombro, no braço do deficiente visual, agarra logo e puxa. Não é assim que faz, porque isso desequilibra o cego, desequilibra o deficiente visual. Você dá o seu braço para ele segurar no seu braço, e você leva ele devagarzinho. Então Victor Rodrigues desse exemplo e disse, o Espírito Santo faz assim conosco. O Espírito Santo não desequilibra a gente quando a gente está cego. O Espírito Santo dá o braço dele. E para que o Espírito Santo dá o braço dele? Para que a gente também dê o nosso braço para outros que estão sofrendo. O Evangelho é para isso. O Evangelho não é para resolver os nossos problemas, não. O Evangelho é para nos fazer semelhantes a Jesus. Vou pedir um amém de pastor. Amém, gente? Abençoados os que choram. Jesus chorou também na segunda oportunidade, qual foi? Chorou por Jerusalém. Jesus olhou lá de cima e viu Jerusalém. Jerusalém ficava no alto, fica no alto. E Jesus, de um determinado lugar, olhou, e a Bíblia diz, também pequenininho, Jesus chorou. E ele então fala o que está lá no Antigo Testamento: Jerusalém, Jerusalém, ó que dor. Ah, Jerusalém, quantas vezes eu quis te colocar debaixo das minhas asas, como a galinha faz com os pintinhos, e você não deixou. Jesus é Deus, então Deus que no Antigo Testamento todo mandou profetas e aquele povo de Israel matava os profetas, não sobrou um, cada um que vinha eles matavam. Povo de dura serviço, o povo de Israel. E agora o próprio Deus que se fez homem estava lá dizendo: eu quis fazer isso com vocês. E a Bíblia diz que Jesus chorou. No primeiro caso, Jesus chora com quem chora. No segundo caso, Jesus chora com o pecado das pessoas. Nós, discípulos de Jesus, choramos por coisa que o mundo não chora. A gente tem mais tristeza do que o mundo. Vou mostrar para vocês por quê. Um casal se separa. O mundo não está nem aí. Ah, foi. Não briguem não. Fiquem amiguinhos. O importante é que mantenham a amizade. É assim mesmo, depois casa com outro, cada um casa. Não, você é novo, case de novo. O mundo é assim, não está nem para nada. Quando a gente sabe que um casal se separou, a gente chora.
Nós somos um povo besta, igual Jesus, que chora pelo que o mundo não chora, que chora pelo que o mundo se alegra. O mundo se alegra com o pecado. O mundo faz festa com os festivais de música regados a cocaína e droga. Faz festa. E projeta na televisão e na internet. E a gente chora. A gente chora pelas pessoas que deixaram Jesus. E as pessoas estão sorrindo. A gente chora pelas pessoas que a gente pregou e não se convertem. A gente vai orar e começa a chorar, né? E as pessoas estão lá curtindo. Abençoados os que choram. Vamos chorar? Não chorar como carpideira. Sabe o que era carpideira? Carpideira eram as mulheres naquela época da Bíblia lá que eram contratadas para chorar no enterro dos outros. Não é isso não. É chorar de verdade. Chorar pelos que estão se perdendo para que sejam salvos. Chorar pela situação complicada de pessoas em oração diante de Deus. Toda pessoa que ora, chora. Não estou falando que ora toda vez que ora, que chora toda vez que ora, mas toda pessoa que ora, chora. Muitas vezes por causa da presença de Deus, é o choro de alegria, da graça de Deus. Muitas vezes não, é choro de tristeza. Por causa do pecado de Jerusalém. Por causa dos que sofrem. Ah, que coisa triste, uma pregação de um evangelho egoísta que a pessoa quer ser feliz. O evangelho é, embora chorar, o choro verdadeiro. A Bíblia fala de Pedro num momento de choro. A cena da negação de Jesus. Quando Pedro nega Jesus. Vamos lá relembrar a cena? Jesus foi preso. Os discípulos, cada um, saíram correndo, fugindo. E Pedro foi lá ver. E Jesus foi levado lá para dentro da casa do sumo sacerdote. Sumo sacerdote, né? Levado para dentro da casa do sumo sacerdote. E Pedro conseguiu entrar. E ficou olhando. E estava ali, era um pátio. E Jesus tinha sido esbofeteado, tinha sido cuspido, tinha sido maltratado, torturado a noite toda. Estava sendo julgado. E Pedro olhando. Jesus tinha dito para ele: Pedro, Satanás te pediu para te cirandar, para peneirar você, para peneirar todos vocês, os discípulos, os apóstolos. Mas Pedro, eu orei por você. E quando você for salvo, cuida dos teus irmãos. Eu orei por você. É interessante, né? Que Jesus não amarrou Satanás, Jesus não fez guerra espiritual, Jesus não fez nada disso. Jesus disse: eu orei por você, você vai passar por esse negócio. E você vai me negar 3 vezes. Aí Pedro: não, nunca, Senhor. Nunca vou morrer com o Senhor. Pois é, nessa hora, está lá Pedro no pátio do sumo sacerdote. E aí, alguém passa e diz: você é amigo dele. E aí Pedro: eu não. Saiu dali, foi para outro lugar. E alguém chegou e disse: você é do grupo dele. Não sou não. Terceira vez, lá no outro lugar, alguém chegou e disse: você é conhecido dele, é amigo dele. E nessa hora Pedro falou cada palavrão. A Bíblia fala que ele praguejou, falou palavrão. Não, eu ia falar assim: pense nos palavrões bem pesados, não pense não. Nem pense. Sério. Pedro, pescador, bicho bruto, mas que estava sem falar palavrão já há uns 2 anos. Continuava falando aquelas coisas dele lá, dava aqueles fora dele, mas palavrão não falava mais. Nessa hora ele soltou cada palavrão. Cobrinha aqui, um bocado de coisa.
Não conheço ele não. Me deixe em paz, sua isso, sua aquilo outro. Palavrões violentos que Pedro falou. Nessa hora, a Bíblia fala, nessa exata hora, depois da terceira vez que Pedro negou a Jesus, é uma das cenas mais impressionantes da Bíblia. A Bíblia diz que Jesus olhou para Pedro. Que olhar, hein? Bem na hora da terceira vez que ele negou. Que olhar de Jesus. Esse olhar de Jesus é o olhar que ele tem olhado para a gente, né? Jesus já olhou para a gente em momentos muito complicados da vida da gente. E para mim, naquele olhar não tinha condenação alguma. Não tinha. Quem condena é Satanás, quem acusa, aliás, não tinha acusação, quem acusa é Satanás. Naquele olhar de Jesus não tinha condenação, acusação alguma. Naquele olhar de Jesus tinha misericórdia. Nessa hora Pedro lembrou de tudo que Jesus tinha dito: você vai me negar 3 vezes, Satanás me pediu para cirandar vocês, mas Pedro, eu orei por você. E quando você for salvo, cuide dos teus irmãos. Tudo isso veio na mente de Pedro através do olhar de Cristo. Com que olhar a gente tem olhado para as pessoas? Olhar de impaciência, de condenação? Olhar de julgamento? As pessoas, quando veem o meu olhar, aí houve um tempo que as pessoas diziam que o meu olhar metia medo. Aí eu fui orar: Jesus, tenha misericórdia de mim, porque eu não consigo mudar o meu olhar. Mas se mudar o coração, o olho muda. Porque os olhos são a janela do corpo, mostra o que está lá dentro. Um coração duro tem um olhar duro, um coração cheio de julgamento tem um olhar de julgamento. E Jesus olhou para Pedro bem na hora que Pedro negou a terceira vez. E a Bíblia diz que Pedro saiu e chorou amargamente por causa do seu próprio pecado. Abençoados os que choram, porque tem pessoas que não choram mais por causa do seu próprio pecado. Há pessoas insensíveis com relação ao seu próprio pecado. Há pessoas que, quando corrigidas porque fizeram coisa errada, elas justificam, elas explicam, elas botam a culpa nos outros. Desde o início foi assim. Quando Adão e Eva pecaram, e Deus veio: Adão, o que é que você fez? A mulher que o Senhor me deu do fruto. Eva, o que é que você fez? A serpente. Não houve choro ali. Os dois, ridiculamente vestidos de folha para cobrir a nudez, cheios de vergonha e de medo, deviam ter caído no choro. Perdoa-me, Senhor. Não. Botaram a culpa no outro. Não houve choro ali no Éden. E sem choro não tem bênção. Sem arrependimento não tem salvação. Sem arrependimento não tem salvação. É por isso que o nosso mundo está sem salvação. Porque incutiram na cabeça da gente que as pessoas são fruto do meio. Que a pessoa é ruim porque a sociedade transformou ela em ruim. É também, mas não é por isso só não. É porque cada um é podre por dentro. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o que é que vai salvar? Arrependimento, choro. Não choro forjado, não choro mentiroso, mas a dor, às vezes o choro não sai nem na lágrima, nem no olho, mas aqui dentro. Abençoados os que
choram. Eu vou ficar por aqui porque as bem-aventuranças são tão espetaculares que cada uma delas a gente fica o dia inteiro vendo na palavra o que é. Eu não quero acrescentar bem-aventurados os mansos, mas hoje a gente fica com abençoados os que choram. Então quem aqui é mais seco assim? Quem aqui devia ter uma lei que quem fizesse zoada a gente não pudesse, não votasse, né? Ia ser o contrário. Quem aqui é mais assim? Porque tem alguns que são mais emotivos, né? E outros são menos emotivos. Não é disso, não importa se você é mais ou menos emotivo, não é isso que eu estou falando, não. Eu estou falando aqui dentro. Se bem que andar com Jesus e a vida torna a gente mais sensível. Me lembro, uma vez eu estava numa reunião de pastores, foi lá em São Paulo, eu acho. E aí tinha um senhor, o irmão Gilberto, um pastor lá de Vitória do Espírito Santo. Gilberto, toda vez que falava, chorava. Uma reunião de pastores assim, 10 pastores, 15, 20, 30. Toda vez que Gilberto queria falar alguma coisa, ele chorava. Toda vez. Até hoje é assim, Gilberto. A gente já sabe, ele começa a falar, igual alguns irmãos que a gente conhece. Quando começa a falar, vai chorar. E chorava. Aí um dia eu tomei a palavra, ele já é um senhor, ele deve estar com 80 anos, 80 e poucos anos. E essa história minha deve ter sido há uns 10 anos, então eu estava lá com 49, por aí. E aí eu comecei a falar uma coisa, pedi a palavra, comecei a falar com os irmãos, e na metade eu comecei a chorar. Aí eu pedi desculpa, meu irmão, me desculpem. Quando terminou a reunião, o Gilberto me chamou de lado e disse: nunca mais peça desculpa porque você está chorando. Eu não estou falando do jeito sensível, mais emotivo ou não de cada um. Eu estou falando do nosso coração. Os três exemplos aqui tiram a gente completamente desse egoísmo miserável, que eu só penso em mim, que eu quero ser amado, quero ser agradado, quero que a igreja seja legal comigo, quero que todo mundo no meu trabalho também cuide de mim, e quero que Deus me dê tudo que eu peço. Esse egoísmo miserável, infernal, que leva a pessoa para o inferno, porque ela começa a se sentir vítima, e ela se afasta das pessoas, porque as pessoas não me amam, então eu me afasto das pessoas. Eu me afasto das pessoas porque as pessoas me tratam mal, então eu me afasto das pessoas. E eu me afasto de Deus, porque Deus não responde às minhas orações do jeito que eu queria. Isso leva para o inferno, gente. O Evangelho me liberta desse egoísmo infernal e maldito. E o Evangelho de Cristo me ensina como Jesus e Pedro, os três casos. Primeiro, chorar com quem chora. A tua dor é para te ensinar a chorar com quem tem dor também. Entendeu? A tua dor não é porque Deus te esqueceu, não. Deus te ama e está cuidando de você. Se fosse só você no mundo, Jesus tinha vindo morrer na cruz por você. Ele te ama. Está ouvindo? Ele ama você. Para com esse negócio na sua cabeça. Ele ama você. A tua dor, Ele está cuidando de você. E é para que você chore com quem tem a mesma dor. Ora pelas pessoas, chora por elas, abraça as pessoas, anima as pessoas e diz para elas: eu sei o que é isso, dói mesmo. Gente, isso é evangelho puro, dizer para uma pessoa: eu sei o que é isso, dói mesmo. Isso é evangelho de Cristo. Porque Jesus fez isso. Em Hebreus diz que Jesus, Deus, se fez homem para participar de tudo que nós participamos. Para ser misericordioso, porque sabe o que passamos. E por isso Ele intercede por nós. Entende, gente?
Primeira coisa, chore com quem chora. Segunda coisa, chore pelos perdidos. Chore quando alguém peca. Clame diante de Deus pela salvação das pessoas. Você já está salvo. Eu já estou salvo. Se eu morrer sem nenhuma oração minha ser atendida, eu vou para o céu. Se de hoje em diante nunca mais eu sentir a presença de Deus, o poder de Deus, isso não vai acontecer mais, nunca mais. Eu vou para o céu quando eu morrer. Você está salvo, você está salva. Jesus pagou a tua salvação na cruz. Agora é hora de chorar por quem está perdido. Amém, gente? Orar pelas pessoas. Em terceiro lugar, chore pelos teus próprios pecados. Se pecar, confessa, se arrepende. Não seja insensível com relação ao pecado. Não deixa teu coração, tua consciência ficar endurecido. Aquela pessoa que faz as coisas e não está nem aí. Não deixa não. Não deixa não. Chore. Se mentiu, chore porque mentiu. Se enganou, chore porque enganou. E vai lá e confessa para a pessoa. E passa a vergonha que tem que passar. Ou qualquer outro pecado. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Muito do consolo virá aqui na terra, mas nós temos certeza, é na volta de Jesus, porque em Apocalipse fala que naquele dia da volta de Jesus, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Para Ele enxugar a lágrima de olho da gente, tem que ter lágrima, né? A igreja é o povo que chora. Povo abençoado, povo que chora. Amém, amém e amém. Muda o teu jeito de pensar, tá bom? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Que bom, graças a Deus.